Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, meus queridos amigos, os nossos evangelizadores, nossos evangelizandos, todos aqueles que nos acompanham no canal do YouTube da Vinha e que estão nos prestigiando nesse trabalho, né, do Indígena Estudo, esse trabalho que nós estamos desde março fazendo, onde nós temos a oportunidade de entrevistar algumas pessoas da nossa casa, falando sobre alguns temas à luz da doutrina espírita. Pessoas que têm conhecimento, têm experiência na área e que podem contribuir, né, com suas vivências, seus conhecimentos, né? E hoje nós temos aqui a alegria de ter a Rosa, né, evangelizadora, estudante da nossa casa, trabalhadora da nossa casa já há algum tempo, e ela hoje vai fazer um trabalho para nós falando sobre a Joana de Ângeles. Então, Rosa, fico muito feliz de estar contigo hoje aqui e contar com a tua presença, com o teu apoio, com a tua experiência nesse nosso trabalho aí. Muito boa noite, seja bem-vinda a esse trabalho. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer fazer parte desse trabalho. Eu agradeço ao Carlos pelo convite, fiquei muito feliz. No primeiro momento, assim, quando ele me fez esse convite, eu fiquei, assim, pensativa, né? Mas aí resolvi, então, fazer esse trabalho, porque é muito importante para mim. Um imenso prazer, assim, de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre o estudo da Joana, né? A nossa querida mentora. E eu fico muito feliz de estar aqui. E que eu possa contribuir, assim, da melhor forma possível, assim, para que todos nós tenhamos conhecimento, né, deste estudo que é tão rico. Legal. Hoje a gente vai poder falar sobre a Joana de Ângeles, sua série psicológica, né? Para quem não conhece, a Joana de Ângeles é um espírito que orienta os trabalhos do Divaldo, e ela tem atrás dele várias psicografias, né? Sobre a sua série psicológica, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre ela, mas daqui a pouco mais, né? Rosa, eu queria começar te questionando e perguntando sobre quem é Joana de Ângeles, quem é o espírito Joana de Ângeles, que tem todo esse trabalho, que seguiu o Divaldo, enfim, pode falar para nós sobre quem é o espírito Joana de Ângeles? Bom, então, segundo o Divaldo Franco, né, a Joana é o anjo da caridade, da misericórdia, como ele sempre fala nos seus vídeos, né? Então, ela é mentora espiritual do médium Divaldo Franco, no caso, e ela iniciou sua atuação em benefício da humanidade desde antes da morte do Cristo, né? E tornando-se missionária dele por várias encarnações posteriores, no caso, né? Até o momento, por intermédio da psicografia do Divaldo, é autora de mais de 60 obras, sendo que 31 das quais traduzidas para 8 idiomas e 5 transcritas em braille. Além dessas obras, já escreveu milhares de belíssimas mensagens. Então, essas são informações, né, que eu fui buscar e que o próprio Divaldo, né, que comentou sobre essa nossa querida, esse querido espírito, né, que nos traz tanto conhecimento. Joana de Ângeles é um dos espíritos, uma das falanges, né, que está aí auxiliando no Brasil, né, a nós passarmos essa transformação que a gente precisa aí, e colaborando conosco, né, através do Divaldo. E eu queria falar um pouco, né, sobre as encarnações dela e tudo, né. A Joana de Ângeles, a gente sabe que tem, em algumas obras, né, o próprio Divaldo fala, vivenciou, né, experienciou em reencarnações e diversas personalidades na história nossa da humanidade. Eu queria que comentasse um pouquinho sobre algumas dessas personalidades. É claro que a gente não sabe de todas, também não tem como esmiuçar todas, mas falasse um pouquinho sobre algumas, as principais, alguns pontos principais que tu acha interessante falar dessas personalidades que ela habitou aqui na Terra antes, né, de ser conhecido como Joana de Ângeles, que a gente conhece atualmente. Bom, então,
as reencarnações da Joana, ela teve a última, no caso, ocorrida em Salvador, que foi em 1761, 1822, como Soror Joana Angélica de Jesus, tornando-se a mártir da independência do Brasil. Quando ela se coloca nessa encarnação, frente aos soldados, onde ela é assassinada, defendendo com coragem o convento do Cristo, a casa do Cristo, em defesa das freiras, para elas não serem violentadas. Que, na verdade, ela foi trespassada por uma baioneta, né, e se colocou frente aos soldados para salvar essas irmãs, que ela convivia com elas no convento, né? Então, nesse meio termo, elas conseguiram escapar, ela tendo essa coragem, né? E depois teve na penúltima encarnação, vivida no México, essa, 1651 a 1695, como Sor Joana Inês de la Cruz. Então, ela foi, segundo Divaldo, a maior poetisa da língua hispânica. Vivera na época de São Francisco, século XIII, conforme se apresentou a Divaldo Franco em Assis. No caso, ela foi uma discípula de São Francisco de Assis, né? E também, depois teve a Joana de Cusa, século I, no caso, né? Onde que ela foi uma piedosa mulher citada no Evangelho, que foi queimada viva ao lado do filho dos cristãos, outros do Coliseu de Roma. Então, essa foi assim, a última encarnação de Joana, no caso que a gente saiba, né, dessas que eu citei agora, que todas essas encarnações dela, na verdade, foram de mulheres indômitas, que isso quer dizer, mulheres com coragem. Ela tinha coragem, ela não se deixava dominar. Então, por isso que ela foi, assim, frente ao próprio tempo do contexto, frente ao próprio o tempo e o contexto onde que ela foi chamada a viver, que ela teve essas encarnações dessas mulheres com coragem, com determinação, e assim, muito importante para nós pensarmos já desde aquela época, né, para os dias agora, atuais, né, então o quanto que ela teve essa coragem, na verdade, começou a desenvolver esse amor, né, frente a essas encarnações. Ela tem um perfil dela, assim, né, de uma mulher muito forte, né, que lutou pelos direitos das mulheres também, né, dessas reencarnações, assim, né. É bem interessante isso, né, desse traço dela psicológico, né, dessa força dela mesmo, né, de lutar por direitos, né, isso é bem interessante. Né? Sim, exatamente, né. Confesso, assim, que quando tu vai te apropriando dessas reencarnações dela e tu vai lendo, a gente fica, assim, muito emocionada, porque tu volta lá no tempo para pensar em tudo que ela viveu, né? Toda essa coragem que ela trouxe, todo esse estudo, né, que começou a surgir a partir desta transformação dela própria, né? Assim, é muito rico. E em épocas complicadas, difíceis, né? De preconceito, Exatamente. dificuldades materiais também, né? E ela superou tudo isso, né? Trabalhando, dedicada realmente ao Cristo, né? Sim, verdade. A gente falou um pouquinho dessas reencarnações dela, mas ao longo da vivência dela lá do Divaldo, assim, espiral Divaldo, ela trouxe justamente a série psicológica, né, em alguns livros, né, falando sobre que a gente denomina série psicológica, que ela trouxe através do Divaldo, biografia do Divaldo, vários livros, né, muito interessantes os livros, né. Mas, de um modo geral, eu queria que comentasse, assim, claro, tem um perfil psicológico, os livros, obviamente, mas o que, de um modo geral, o que trata, assim, os livros, o que pode falar desses livros, dessa série psicológica, o que a Joana trata mais, o que ela evidencia mais, o que ela busca mais atingir, né, nessa série psicológica dela?
Bom, então, na verdade, ela tem um total de 16 livros, né, psicografado pelo Divaldo Franco. E segundo o Divaldo, né, não tem como falar em Joana sem citar Divaldo, né, porque ele que está por trás de todo esse estudo, né, junto com ela, né. Então, ele, segundo ela, a Joana convidou ele para escrever, na época, uma série de livros que ela ambicionava seriam de muita importância para o movimento espírita, no caso, né, já pensando desde aquela época de lá para cá. E por 50 anos ela esteve na espiritualidade, fazendo todo esse estudo, né, após as suas reencarnações, ela esteve 50 anos na espiritualidade, fazendo todo esse estudo. Estudando a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria. Então, na verdade, essa série, ela constitui, todos os livros dela, toda a série, constitui, assim, uma verdadeira fonte de proposta de conduta e de relacionamento, né, no caso, assim, proporcionando um estado de bem-estar e saúde emocional, preparando nós, os indivíduos, né, para o enfrentamento dos conflitos da alma com os quais a criatura humana pode se defrontar ao longo da sua existência. Então, esse que é o objetivo da série dela psicológica, né, de trazer todo esse arsenal para nós. Eu fico pensando assim que todos esses livros, eles têm todo um aprendizado que não é só para essa encarnação, vai ser de longas e longas encarnações, trazendo toda essa obra, porque nós voltamos e estaremos sempre envoltos dessas obras para aprender, porque não vamos conseguir nessa encarnação desenvolver tudo, né? Então, acredito que isso vai ainda se estender por muito tempo ainda, né? A Joana, ela tem, inclusive, já teve até estudos acadêmicos, né, citações dela, assim, né, dos trabalhos dela, né, os trabalhos acadêmicos já foram, utilizaram nas citações, né, das obras dela, isso é interessante. E ela fala muito sobre o Jung, né? Sim, exatamente. O Jung, ela cita muito, né, sobre o consciente, o superconsciente, sobre as questões do ego, né? Então, eu acho interessante esse link que ela faz, né, do Jung, né? Porque faz uma conexão com algo que nós, humanos, né, encarnados, conhecemos, né? Então, isso também é bacana, né, no trabalho dela. Sim, exatamente. Porque, assim, algumas falas, assim, que o Divaldo nos trouxe, que esses espíritos, o Jung e outros mais, agora que eu não estou lembrada, eles estavam já sendo preparados de lá para cá para iniciar esse estudo do tempo que ela ficou durante 50 anos na espiritualidade, já se preparando com toda essa equipe, junto a Kardec, Jung e tantos nomes conhecidos de nós, né? Assim, então, é tudo para o nosso crescimento, né? Sempre de lá para cá, caso, né? E ela se espelhou muito nele quando ele esteve reencarnado aqui na Terra, na época, né? E acompanhando todo esse trabalho. É uma equipe, na verdade, né? Então, assim, é muito interessante, assim, é muito... Quando a gente fica pensando como isso é tão bom, isso tudo, como foi tudo se constituindo, né? E e tudo já estava programado, que teria que ser desta forma, né? Eu queria pegando esse gancho, assim, queria te perguntar, assim, na tua opinião, assim, todo esse estudo da Joana, essa questão psicológica, qual a importância disso para nós encarnados hoje, essa série psicológica, né? Já citou algumas coisas antes, mas, na tua opinião, algo mais, assim, que a gente pode considerar que é extremamente importante, né? Esses estudos da Joana, essa série psicológica dela, que contribuem para o nossa caminhada, né, como espíritos encarnados nessa nossa existência, e em outros, como tu falou também, né, com estudo para outras reencarnações. Né? Mas o que tu acha que é as coisas mais importantes que nos destacam, nos auxiliam nesse estudo da Joana para a nossa caminhada?
Bom, assim, então, como eu já havia falado um pouquinho antes, né, que essa ponte que ela queria fazer, na verdade, essa ponte entre a psicologia junguiana, né, que no caso que você já havia citado ele, e a psicologia do espiritismo. Então, uma coisa junto com a outra, fazer esse link, né? E sendo que para ela o espiritismo é a maior ciência psicológica que já tinha sido percebidos pelos corações amigos na época, né? Então, ela queria iniciar para que os especialistas levassem adiante, né? Esse conhecimento todo, né? Para trazer para nós. E então ela nos apresenta como um ser ideal Jesus, que é o homem considerado o homem integral, no caso, né? De todos os tempos. E ela faz uma profunda análise psicológica, no caso, dos aspectos dessa dor que pertence a todos, tentando propor uma solução espiritual, rumo ao autodescobrimento, no caso, né? A vivência no Evangelho de Jesus e ao comportamento centrado, no caso, né? Então, por isso que a importância desse estudo, dessas obras, com enfoque no autoconhecimento e o autodescobrimento do ser, né? Então, por isso que é importante para nós, nós irmos autos nos conhecendo. Tem a ver até com aquela questão do Livro dos Espíritos, 919, que quando faz aquela pergunta, qual o meio prático, que então é o caso de nós nos conhecermos a nós mesmos, né? Para irmos avançando, né? E tendo conhecimento de todo esse interior que nós temos para desmembrar ele, né? Através do... E tem muita coisa para a gente descobrir, né? Por isso que é importante, né? Muita coisa, por isso que eu falei lá, que isso vai, assim, para muitas encarnações posteriores, né? Que para a gente ter esse conhecimento. E ainda ficar... Esse nosso autodescobrimento é realmente uma coisa muito importante, né? E que é um processo, não é assim, o autodescobrimento é algo que acontece, não, ele está sempre acontecendo, né? Porque a gente se depara com situações da vida conflitantes, difíceis, problemas, conflitos dentro do lar, na sociedade, no trabalho, tudo isso a gente precisa encontrar formas de superar, e é através de nós mesmos, né? A gente não pode querer que o mundo se transforme, a gente tem que querer nos transformar, consequentemente transformando o mundo. E ela seguia bastante, né, com essas reflexões, né, nos trabalhos dela. Sim, porque é o nosso cotidiano, né, de todos os dias. É a luta que nós temos que ter, os pensamentos que nós temos que ter a cada situações que se apresentam, né, tanto na família, como no lado profissional, nas amizades, na casa espírita, em todos os lugares a gente tem que procurar estar sempre, assim, pensando e refletindo, né, da convivência que nós temos com o outro, né, e muitas vezes a gente consegue, muitas vezes a gente não consegue, mas o importante é assim, que a gente faça uma reflexão depois, né, para ver, o que eu preciso melhorar, isso não está legal, quem sabe o que me passou hoje durante o dia, então, assim, por aí que vai, né, são questões que a gente não pode fugir, que não tem, que realmente vai chegar uma hora, assim, que a gente tem que se dar por conta, né. E isso é um crescimento individual de cada um. É uma consciência de cada um, na verdade, né? Tu falou uma coisa legal, assim, que a gente não pode fugir, né? Porque é muito fácil, né? Nós, de modo geral, a sociedade, né? A gente, às vezes, não quer olhar para os nossos defeitos, nossos problemas, né? E essa questão da Joana, justamente, ela faz com que a gente olhe para nós. E como falou, a gente não pode fugir. A gente precisa, para crescer espiritualmente, a gente tem que mudar, e mudando só olhando para si e transformando as nossas dificuldades em coisas boas, né? E é legal essa reflexão que falou aí, né? A gente não pode fugir mesmo. Assim, é que na verdade, assim, muitas vezes a gente não quer se enxergar, mas consegue enxergar o outro com facilidade, né? E acho que daí é mais fácil, claro, realmente tu olhar a outra pessoa e tu só vê ela,
os defeitos, daí tu vai transferindo, tu projeta o que está em ti, tu vai projetando para as outras pessoas, e na verdade não tem que ser assim. No momento que tu projeta para as outras pessoas, é que tu está negando algo em ti. Então, é o que ela nos traz, é o que ela tenta nos trazer através deste estudo, né? Essa projeção é nossa, ela tem que ser nossa, é uma coisa que nós temos que saber que nós temos muitas coisas e a gente procurar se modificar. Claro que eu sei que isso não é assim, não é fácil, mas a gente já tendo uma noção sobre isso, né? Então já vai se conhecendo, né? Aos pouquinhos. É legal, realmente. E eu queria te perguntar, Rosa, também o seguinte, isso começou alguns anos atrás, né, pela Fergs, um estudo da Joana, né, vamos dizer assim, um estudo aprofundado da Joana, né, dessa série psicológica, aqui, e do qual tu participou, ainda participa, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa tua experiência em participar desse estudo na Fergs, quem é que coordena esse estudo na Fergs, como é que ele é desenvolvido, a tua experiência, o teu sentimento em participar, o teu aprendizado, o que te trouxe, o que te contribuiu esse estudo, né, que tu fez, que tu faz, enfim, da Joana, que a Fergs, né, disponibilizou e trouxe disponível para quem quisesse. Bom, então, mais ou menos lá por 2016, final de 2016, por aí, na verdade, esse curso, ele apareceu mais ou menos aproximadamente uns 5 anos atrás, né, no caso, né, e acredito até que esse curso já poderia vir estar existindo, né, mas nós tivemos conhecimento dele, na verdade, quem nos falou na época foi a Rita, né, ela que nos passou esse curso, que ela ficou sabendo, aí ela nos passou, me passou, e ela nos inscreveu, no caso, né, e a gente começou a fazer esse estudo, na verdade, em 2017, no início de 2017, eu e ela juntas. É um curso que foi administrado em Porto Alegre, na Mergs, ali na Protásio Alves. Inclusive, quem ingressou com a gente foi a Elza, né, a Silvia, e o nosso querido seu Adão, né, também. Então, nós nos reunimos de 15 em 15 dias, né, no caso, e aos sábados, era das 9 ao meio-dia, e a nossa professora foi a Sheila Simões, né, acho que a maioria conhece a Sheila, né. Então, nós começamos com um módulo introdutório, na verdade, em 2017. Em 2017, com um módulo introdutório, e depois o primeiro livro até que nós iniciamos o estudo foi Refletindo a Alma, que é esse livro aqui, no caso, né? Que, na verdade, esse livro aqui, ele não faz parte dos 16 livros da Joana. Ele é um livro à parte, porque ele é um livro dos coordenadores do Núcleo de Estudos Psicológicos, que é administrado pelo Gelson e pelo Marlon, no caso, né? Então, e depois, após 2017, 2018, daí nós tivemos o segundo módulo, que foi a jornada interior, eixo ego-self e a busca da individuação. Esse foi nosso segundo módulo em 2018, né? E depois, em 2019, teve o módulo O Mundo Relacional, no caso, né? E, por último, o módulo que foi Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que foi em 2020. Nós chegamos a iniciar lá pelo dia 7 de março de 2020, porém, veio a pandemia, no caso, né, daí que iniciou a pandemia, né, do Covid-19, e daí todo mundo foi, para todos nós, foi aquele momento, assim, de muitas expectativas e aí até nós também do nosso grupo, nós temos um grupo pelo WhatsApp, né, com a Sheila, e aí a gente ficou, e agora, como é que vai ser? Não tinha como nós nos encontrarmos, porque devido, né, à situação. E aí, então, mais ou menos lá
do dia 29/3, que março de 2009, que nós resolvemos com a Sheila, no caso ela nos propôs, né, a gente fazer o curso online, né, que seria nos domingos, seria das 9 ao meio-dia, por aí 11 horas, 11h30, e que nós iniciamos ele online, para dar seguimento no curso, né, e que a gente ficou, então, até no final de 2020, dezembro, que a gente encerrou daí os 4 anos de estudo dessa série psicológica da Joana, né. E, inclusive, quando a gente estava tendo essas aulas online, aí surgiu também esse curso dos coordenadores, no caso, que foi dia 8 de agosto que iniciou pela AME Brasil, no canal YouTube. Inclusive, a gente continua atuando nele, fazendo curso ainda, né? Que é nos sábados, das 18 horas até as 19h30. A gente dá seguimento, então, com os coordenadores do estudo da Joana. Também online, no caso, né? Então, eu só tenho a dizer que, no decorrer desses 4 anos, né, e mesmo dando continuidade, que, assim, é uma satisfação muito grande que eu tenho de continuar, de ser persistente. E a minha palavra seria, assim, ó, gratidão. Muita gratidão por fazer parte desse estudo, por estar aprendendo e ainda ter muito que aprender, né? E, assim, muito feliz mesmo de estar participando deste estudo, assim, junto à mentora, que nos ensina tanto, que mexe com todo o nosso interior, inclusive quando nós iniciamos com esse livro aqui da Refletindo a Alma, quando tu te depara, assim, com essa primeira página, assim, que, meu Deus, o que é isso que eu estou lendo? Te dá um choque, porque é uma coisa que mexe contigo, tu começa a pensar, tu começa a te olhar aos pouquinhos e refletir, né? O que ela está trazendo aqui, né? Então, assim, muito satisfatório, assim, gratidão por esse curso, assim, muito mesmo. Muito feliz. Legal. Deve ter sido um estudo muito, muito bacana. E legal que tu pode dividir isso com outras pessoas, né? Sim, exatamente. No caso, tu, a Rita, né? Pode dividir, conversar a respeito. Exatamente, assim. Foi muito bom, assim, fico muito feliz, assim, que tudo aconteceu, tudo, assim, eu acho que tudo tem a hora certa das coisas acontecerem, de vir para ti na tua vida, né? Então, me sinto muito feliz, assim, e de estar aqui também compartilhando com vocês, assim, um pouco da minha experiência junto a todo esse arsenal, que ainda tem muito ainda, né, que desmembrar nesses livros todos, né. Rosa, tu comentou antes ali, a gente falou sobre as reencarnações da Joana, né? Uma delas, Joana de Cusa, e tem um livro, né, Boa Nova, do Humberto de Campos, que ele fala justamente uma história da Joana de Cusa, onde ela chega para o Cristo, fala as dificuldades dela conjugais, dentro do lar e tal, que ela gostaria de se entregar para Jesus, né, para o trabalho, o Cristo pede para ela persistir, né, no compromisso dela, e narra, né, que no final ela morre queimada, junto com o filho, e ela tem um momento ali onde ela fala para o filho se calar, né, porque o filho estava pedindo para ela renegar Jesus, enfim, o Carrasco estava pedindo para ela renegar, e ela pediu para o filho calar e morrer para Jesus, né. E eu queria que tu comentasse um pouco essa história, o que essa história de renúncia, né, de falar para o próprio filho ficar em silêncio, o filho se calar, essa renúncia, esse símbolo, né, de renúncia dela em função do Cristo, o que isso traz de ensinamento para nós, o que essa história traz de ensinamento para nós, né, porque é uma história muito bonita que mexe também, né, bastante com a gente, quando a gente lê assim, porque realmente ela é muito forte, né, principalmente o final dessa história. Então, o que pode dizer para nós sobre essa história, que traz ensinamentos para nós? Bom, então, assim, eu confesso que, lendo essa passagem milhares de vezes, na Boa Nova, cada vez não tem como a gente se emocionar, assim, porque assim, é muito lindo esse amor intenso que ela tem por Jesus, né? Mesmo
na época que tudo ocorreu, né, no caso. Quando ela estava, assim, no suplício de si mesma, né, o quanto que nós temos, fico pensando assim, o quanto que nós temos que fazer muitos sacrifícios, assim, para a gente chegar a essa renúncia, porque, na verdade, essa renúncia, assim, dela, nos traz que, em determinadas situações, assim, na tua vida, tu tem que renunciar a alguma coisa, dependendo do que tu está vivendo, do momento. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um, é uma coisa muito assim individual. Então, assim, eu fico imaginando o quanto que ela amava o Cristo, quanto ela amava Jesus, mesmo tendo filho, é um amor assim incondicional assim que ela teve, mesmo. Então eu fico pensando assim que é uma passagem assim muito emocionante assim, né, que a gente tem que procurar muitas vezes assim ser persistente para ter essa coragem, para continuar neste caminho dela, ter a persistência, ter fé, para que possa nos conduzir para esse caminhar seguindo Jesus, né? Então, por trás assim de tudo isso assim é muito lindo assim, é muito bonito de ver essa lição da Joana para nós, né, nos dias atuais de hoje, para a gente poder tentar seguir, né, tentando mudar os nossos pensamentos, refletindo sobre. Então, assim, que é o importante, assim, é buscar ter fé e ser persistente, todos os dias um pouquinho, para a gente poder ir seguindo esse caminho, né? Claro que isso eu sei que não é fácil, muitas coisas, eu não sei como é que eu agiria em relação à minha filha, né? No caso, com certeza estarei muito longe desse amor todo que ela teve, né? Mas não impede da gente pensar, da gente começar a se trabalhar aos pouquinhos, para um dia a gente chegar lá também, né? Que esse é o objetivo, né? Que ela nos passa para a gente seguir. Chegar uma hora assim, seguir e aos poucos a gente vai indo, né? Essa questão toda dessa história aí, o que mais me impressiona é justamente a questão da renúncia dela, né? De abrir mão, assim, como tu falou, né? Da questão da Betina, da tua filha, né? Eu também fico pensando com a minha filha, né? Como é que eu agiria, né? E ela É ali muito teve uma difícil. renúncia extremamente grande para algo maior, né? Exatamente. E essa renúncia que a gente, claro, pegando para nós no dia de hoje, nos nossos dias, né, atuais, a gente não... a gente tem muita dificuldade de renunciar a coisas pequenas, né? Imagina coisas grandes como ela fez, né? Então, a gente tem que trabalhar justamente para aprender a renunciar, muitas vezes, a alguns caprichos, que às vezes é capricho mesmo nosso, né? De orgulho, coisas de orgulho, que a gente tem capricho, não consegue renunciar, não consegue abrir mão, e assim a gente nunca vai conseguir caminhar para frente, né? E eu acho Exatamente. que essa passagem dela ensina bastante nós sobre isso também, né? A fé, como tu falou, e essa renúncia que a gente precisa fazer todos os dias, em muitas circunstâncias. A gente não está acostumado a renunciar às coisas, né? A gente não está acostumado, não quer Sim. e nem gosta de renunciar muitas vezes. Não gosto, sim, exatamente. É uma conquista de todos os dias, até de repente a gente começar pelo mais leve, assim, para ir se trabalhando no cotidiano, né? Porque todos nós temos os nossos problemas e chega uma hora assim que tu tem que renunciar a algo, tu tem que renunciar por alguma coisa, para ir nos ajudando nesse processo todo, né? Até chegar lá, que vai demorar muito tempo ainda, né? Mas a gente está aqui para isso, né? Isso que É importa. verdade. Pensar É diferente, verdade. né? É isso aí. Rosa, outra coisa que te perguntar. Tu comentou, né, um dos estudos, esse da FERGS aí. Foi estudada a obra Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é um dos livros da Joana, né? Sim. Inclusive, eu tenho esse livro também. E ela fala lá sobre o ânimos e a ânima, que Jesus era a perfeita identificação da ânimas e do ânimo. Aliás, da ânima e do ânimos. Eu queria te perguntar primeiro, o que é ânima e ânimos nessa visão da Joana? E como a gente conseguia essa perfeita identificação que Jesus tinha, né? Da ânima
do ânimos. Então, como conseguir essa perfeita identificação, ou como, né, qual o processo para chegar nesse ponto, e o que seria a ânima e o ânimos? Bom, então, assim, a ânima e o ânimos, na verdade, são arquétipos da psique, denominado nos livros, de vários livros que ela já trouxe, né? Que são arquétipos da psique, no caso. Então, a palavra arquétipo quer dizer, significa um modelo original, uma espécie de matriz do comportamento humano, né? Seria, no caso, uma cópia do comportamento humano. Então, os elementos, se tornando, na verdade, elementos primordiais e estruturais da nossa psique, a ânima e o ânimos. Então, até inclusive aqui nesse livro aqui que eu tenho, Refletindo a Alma, que fala aqui um pouquinho, né, que é do Jung, né, no caso, que é da psicologia analítica de Gustavo Jung, né. Então, ele nos diz aqui que o arquétipo da ânima constitui o lado feminino da psique masculina e agrega as experiências que o homem teve relacionando-se com a mulher ao longo do tempo na história humana. E o arquétipo, no caso do ânimos, compõe o lado masculino da psique feminina. Ao contrário da ânima, ele representa toda a experiência da mulher com o homem ao longo do tempo. Então, quer dizer que, na verdade, Jesus, conforme, segundo Joana, que Jesus ele tinha esse pleno desenvolvimento dessas duas estruturas, no caso da ânima e do ânimos, né? E que ele usava as qualidades do masculino e do feminino, conforme o contexto, que ela dá exemplo de Jesus usando o seu lado ânima e o seu lado ânimos, e que Jesus tinha na sua consciência planificada, né, no caso, né, ou seja, o masculino e o feminino bem desenvolvido, que ele tinha esses dois arquétipos bem desenvolvido e integrado na época, né. Então, é interessante, assim, pensar que, claro, só Jesus mesmo, no caso, né, para ter todo esse amor que ele veio nos trazer, dele ter esses dois arquétipos que ele usava, tanto para um quanto para outro que vinham buscá-lo na época, né, dos seus ensinamentos. Então, ele conseguia ajudar as pessoas através disso, porque ele tinha esse total conhecimento, ele tinha esse desenvolvimento, assim, de acordo com o momento que as pessoas o procuravam na época, né, transferindo, assim, amor, tranquilidade, e muito mais coisas, assim, de que nós possamos, estar desenvolvendo. No caso, assim, Rosa, da minha polaridade feminina, eu tenho que desenvolver o meu ânimos em mim. Como eu me relaciono com o ânimos no meu dia a dia? Como é que eu vou saber quando ele entra, por que ele está, por que eu estou sendo mais ânimos? O que eu tenho que desenvolver? Eu tenho que ter essas percepções para mim poder trabalhar ele para ter essa continuidade, assim, como é que eu vou dizer assim, de integrar, de modificar o que está demais, o que o ânimo está me chamando a atenção, o que eu tenho que observar no meu dia a dia, se está sendo mais ânima ou se está sendo mais ânimos. Isso vai se dar na minha família, vai se dar no meu lado profissional, vai se dar com as pessoas, né? Então, eu tenho que, todos nós, na verdade, temos que desenvolver e ir desenvolvendo a ânima e o ânimos dentro de nós. No caso, vocês da polaridade masculina vão ter que desenvolver a ânima, vão ter que trabalhar ela para ir integrando, para a gente podendo ir desenvolvendo, né? Que nem Jesus tinha essas duas polaridades muito assim, perfeita, né?
perfeita para lidar com todas as pessoas que eu procurava na época, assim, que ele procurava ajudar, né? Não sei se eu me deixei, se fui clara, falando um pouquinho sobre, claro que ainda Né? estou estudando, então é um estudo, eu confesso assim que quando eu assisto esse trabalho dos coordenadores da Merges, da AME Brasil, eu fico pensando assim, ó, quanto é rico esse estudo. Até então eu não sabia, não tinha nem noção, não sabia o que era o ânimos, eu não sabia o que era a ânima. E quando tu fica estudando e que aquilo tu vai refletindo, vai pensando sobre, aí assim, e todo esse estudo vai entrando dentro de ti, assim, assim, é muito bom tu saber coisas para poder saber lidar no teu dia a dia, na tua casa, para ir desenvolvendo isso que nós temos que desmembrar, esse universo todo que a Joana nos traz, que ela nos mostra, né, que faz parte da nossa caminhada. Essa questão do ânimos, da ânima de Jesus, a gente pode dizer assim, quando essa integração, né, dele é quando ele chega a um ponto de não ter mais os conflitos que nós temos, né? Os conflitos sexuais, os conflitos de sentimentos, conflitos afetivos, né? Os preconceitos, preconceitos relacionados, né, à questão masculina ou feminina. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai conseguir chegar nessa identificação, né, superar tudo isso, essa identificação no ânimos e da ânima com Jesus, e poder fazer como ele, né, que conversava tanto com homem como com mulheres, da mesma forma, né, com o mesmo olhar, com o mesmo sentimento, com o mesmo amor, né, independentemente de qualquer outra coisa. É muito bonito Sim, isso, né? exatamente. E para cada um ele tinha assim esse olhar, ele tinha esse olhar interior, porque Jesus praticamente ele conhecia todas as pessoas que vinham a ele, né, para serem ajudadas. E a Joana, assim, com certeza, ele teve todo quando ela foi procurá-lo, né, pela primeira vez, e ela teve toda essa conversa com ele, que na época, na Joana de Cus, ela queria até não ter mais continuidade no casamento dela, e que ele, ao contrário, ele mostrou para ela que não, que ela deveria sim continuar, porque de débitos passados, né? Então, assim, todo esse conhecimento que ele tinha das pessoas que se aproximavam, para poder dar a palavra certa, dizer o certo, assim, para continuar, né? Então, isso tem muito a ver, realmente, né? Como que nós temos que desenvolver ainda essa estrutura da psique, da ânima e do ânimo na nossa vida, né? De todos os dias. É verdade, é bem legal. Esse livro é bem bacana, quem puder ler, né? Eu Com aconselho aí. certeza, né? Tu tem ele aí, Rosa, para mostrar? Refletindo Ah, a tá. alma. Esse é o estudo, mas digo assim, o livro Evangelho, Jesus Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Tu tem ele Também. também ou não? Tem. Eu tenho Eu ele também também. tenho. Tem. Quem puder ler também vale a pena, né? Bem, bem bom. Assim. Exatamente. Isso mesmo. Outra coisa, Rosa, agora mudando um pouco assim para outro livro da Joana, ela tem outro livro chamado Amor Imbatível Amor, onde ela fala sobre a excelência do amor em vários aspectos, né? Relacionamentos, vários tipos de relacionamentos, com Deus, com a natureza, com o próximo, as questões sexuais, questões afetivas, enfim. Né? Eu queria te perguntar qual a importância do amor para a vida psicológica do espírito encarnado, né? Quando eu falo amor, não é esse amor, né, que a gente muitas vezes ouve as pessoas falando, eu falo do amor mesmo, esse amor que a Joana, esse estudo que a Joana faz sobre o amor, a excelência do amor, qual a importância desse amor que ela traz para a vida psicológica nossa, como espíritos encarnados e como espíritos que um dia vão reencarnar em outras circunstâncias. Bom, então, a importância é amar. É amar, nós desenvolvermos esse amor, na verdade, né? Porque esse amor que ela nos traz, assim, é algo que é muito, assim, muito forte,
que nós temos que procurar desenvolver ele dentro de nós, ainda, né? E um momento assim que quando está tudo relacionado, assim, por exemplo, à caridade, né? Quando tu é alguma coisa que te toca, assim, que tu vê determinados irmãos teus que estão assim em sofrimento, ou que de repente precisa de algo, e quando tu sente simplesmente essa chama aqui dentro de ti que te toca, que por tu ver uma determinada situação, e aquilo é tão automático, quando tu sente isso, que tu tem aquela vontade de ajudar, de amar, aí é que tu começa a desenvolver o teu amor, né? Então é isso que ela nos traz. E também, segundo o que ela nos diz, que a síntese proposta por Jesus em torno do amor é a das mais belas psicoterapias que se conhece, que no caso seria amar a Deus de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo em uma trilogia harmônica. Então, isso que já o próprio Evangelho já nos traz, né? Essa trilogia harmônica, que seria, no caso, no momento que nós estamos amando ao próximo, nós já estamos nos amando a nós mesmos também. Então, isso seria, segundo as palestras do Divaldo, que eu escuto muito, até inclusive essa pergunta eu pensei muito nele, ele disse simplesmente amar. Eu acho que é a base de tudo, né? Nós amarmos, desenvolver esse amor. E a gente tem que estar no caminho, né? Porque sem o amor a gente não vai conseguir. Então, isso vai se dar ao longo das encarnações, dessa encarnação, de uma maneira diferente, mas que a gente vai sentir o momento, né? Convivendo com as pessoas, através da caridade, quando tu transmite uma palavra, um olhar, ou simplesmente um silêncio, tu já está aprendendo a amar, já está começando a amar, na verdade, né? Isso falou legal, porque o amor, quando a gente fala em amor, a gente pensa que o amor é aquela coisa, né, Sim, eu assim, entendo. de mãe para filho, pai para filho. Não, o amor, ele tem vários aspectos, né? A gente pode amar, como tu falou, às vezes até no silêncio, né? Respeitando a opinião de alguém, não entrando em conflito, sendo gentil com alguém no dia a dia, falando uma boa palavra, não passando uma mensagem, né, na rede social que não é verdadeira. Então, tudo isso são aspectos do amor, né? Que a gente vai, Sim, aos exatamente. poucos, aprendendo nessas pequenas coisas e vai expandindo isso na nossa existência. Até chegar nesse Sim. amor, que é esse amor incondicional, que é o amor de doação, né? Que é entregar-se sem esperar Nos nada em troca. doarmos, exatamente. Que é o amor né? Uma mãe para um filho, um pai para uma filha, posso falar isso porque eu sou pai hoje, e é o amor que a gente se entrega, né? Sem limite, né? Então, é Sim, esse amor. verdade. Até chegar nesse amor, a gente tem que ir experimentando vivenciando outros tipos de amor de outras formas. Isso Verdade, é é isso aí. bacana. E Rosa, outro livro da Joana é O Vidas Vazias, né? Que é um livro mais recente. Nesse livro ela fala sobre o vazio existencial das pessoas, né? E eu queria te perguntar por que as pessoas chegam nesse ponto de chegar nesse vazio existencial a ponto de perder o sentido da vida, de querer muitas vezes tirar a própria vida, né, se entregar, né, para as coisas, não ter força para fazer as coisas. O que a gente pode fazer para vencer esse vazio existencial, né? Segundo essa psicologia da Joana, segundo essas análises da Joana, o que a gente pode fazer para vencer esse vazio que muitas vezes a gente se depara, né, na vida, com circunstâncias que a gente fica se questionando, será que é isso? Será que não é? Será que é aquilo? Será que é bem isso? Será que não é? Enfim, mas às vezes as pessoas chegam a um ponto que a vida não tem mais sentido. Mas como a gente pode fazer para evitar isso, né? Bom, então, segundo Divaldo Franco, né, novamente, que ele cita, no caso, e até realmente o que ele citou, assim, eu fiquei pensando e tem um fundamento quando ele diz que no momento que nós nos tornamos solidários,
a gente se acaba se tornando solitário, né? Então, sempre que nós procurarmos alguém para ajudar, no caso, se nos tornando solidários, nós não estaremos na solidão. Então, na verdade, nós temos que ser solidários às pessoas. Temos as nossas dores, as nossas vivências, mas no momento que a gente vá à procura de alguém que precisa ouvir uma palavra, alguém que precisa de um olhar, de um carinho, que a gente vá se envolvendo nas causas sociais, que a gente vá procurar, assim, ajudar alguém que necessita, né, assim, que necessita dessa ajuda, a gente não vai mais sentir esse vazio existencial. Porque esse vazio existencial, muitas vezes, ele é porque nós ficamos, como é que eu vou dizer? A gente fica sem ação. A gente só fica pensando na nossa dor, a gente só fica pensando no nosso sofrimento, e isso vai nos deixando cada vez mais solitários. E aí vai abrindo brechas para esse vazio existencial. Eu sei que é muito difícil a gente pensar assim, mas no momento da dor, no momento do sofrimento, tu não consegue enxergar desta forma. Mas por isso que tem todo esse estudo dela, o que ela quis trazer através desse livro Vidas Vazias, né? Para a gente começar a se dar por conta, ir a campo, ir às ações para a gente procurar não deixar assim a depressão tomar conta. Eu sei que não é muito fácil falar que só para quem vive isso, assim, realmente, né? Eu acho que, na verdade, todos nós tem momentos na nossa vida que nós temos uma certa depressão, mínima, talvez pequena, mas que aí, a partir daí que a gente já começa a se observar e ver, não, mas e não dar continuidade, não deixar que esse vazio ele vá ficando no nosso interior. A gente tem que movimentar ele. Então, sendo solidário com as pessoas, procurando, através da caridade, várias formas, não só aquela que a gente dá, mas que a gente dá as coisas materiais, mas aquela que a gente vá num asilo, que a gente vá assim, até no próprio um presídio, coisa e tal, assim, que a gente possa estar fazendo algo por alguém, para nós não ficarmos nesse vazio existencial, para não deixar ele tomar conta da nossa vida, né, na verdade. Então, a gente vai começar aos pouquinhos por aí, pensar dessa forma diferente, ajudando, indo fazer essa ação, né, em relação às outras pessoas. Falou, é bem isso aí mesmo, né? A gente tem que se vazia quando a gente acaba olhando muito para nós, esquece de olhar para fora, né? É como se a gente estivesse num buraco e olhando só para baixo no buraco, esquece de olhar para cima, né? E ver a saída no buraco, né? A gente cada vez olha mais para baixo, vai se enterrando mais. Tem que Exatamente, olhar para cima, exatamente. né? Para poder sair dos buracos, né? E às vezes a vida apresenta situações assim. E como tu disse, não é fácil, né? Mas a gente tem que é um exercício que a gente tem que fazer de procurar sempre olhar, né? Do nosso lado, olhar a dificuldade do outro também, que com certeza, por mais difícil que seja para nós as coisas, sempre tem alguém com mais problema do que nós, e sempre vai ter, né? Então a gente tem que pensar assim também, né? Para poder superar as Exatamente, coisas, né? sim, sim. E é isso que ela nos traz, né? Através dessas obras todas, que a gente vai descobrindo no decorrer das leituras. E não só da Joana, assim como também todas do Kardec, no caso, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que no momento que a gente tem acesso a essa leitura da Joana toda, em cada livro que ela traz assim para nós, todo esse estudo assim para nós irmos nos autoconhecendo, não deixa de estar linkado com Kardec. Porque no momento que a gente tem esse estudo, a gente, quando vai dar continuidade no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, como é ampla a tua visão, como as coisas são assim, tu tem mais assim acesso para entender melhor através dessa obra toda da Joana, né? Porque
uma coisa está linkada na outra, tanto as obras delas quanto toda a linha de Kardec, porque na verdade é um estudo de lá para cá, que nos faz pensar, que nos faz ver as coisas diferentes e procurar pensar e refletir e dar continuidade, né, e não ser persistente, né, no caso. Tanto é que esse livro, Vidas Vazias, já mais do ano passado para cá, né? Eu não estou lembrada do ano assim exatamente, né? Mas é um livro que veio muito assim nos mexer, para a gente sair dessa tristeza toda de nós mesmos para seguir. O negócio é movimentar, né? A gente tem que estar no movimento. Movimentar, se mexer, exatamente. senão não é problema. Rosa, a gente está chegando quase 1 hora já de trabalho, né? O tempo voa. Eu te falei que ia ser rápido, ia passar rápido. Nem vi passar. Não, muito rápido. E aí eu quero te fazer a última questão, então, para a gente encaminhar no nosso encerramento. Eu queria que fizesse um comentário teu, pessoal, uma mensagem sobre a Joana, a vida dela, sobre esse estudo, né? Sobre o teu sentimento a respeito de todo esse trabalho dela, o estudo dela, né? Tudo isso, enfim, uma mensagem tua final para a gente fechar o nosso trabalho. Bom, então, confesso que no decorrer desse trabalho, assim, quando eu, no dia a dia, estudando, família, escola, como todos nós passamos, né? Teve vários momentos, assim, que eu me emocionei muito, assim, porque tu entra para dentro dos livros dela, tu entra para dentro da vida dela, e não tem como tu não te emocionar. Assim, é muito satisfatório esse conhecimento, que eu ainda estou aprendendo, na verdade, eu não sei tudo, com certeza, mas, assim, no momento que eu comecei a fazer esse estudo, a minha vida mudou muito, assim, em questões internas minhas reflexões, e eu fico muito feliz de ter dado continuidade no estudo dela, né? E eu não posso deixar de citar aqui uma mensagem que, na verdade, ela tem 2 contribuições no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que uma delas é, no caso, que ela assina por um espírito amigo, que é o... E ela usou esse nome de Joana, que é um pseudônimo que ela resolveu adotar, no caso, né? Então, que são 2 passagens do Evangelho que ela tem essa contribuição como espírito amigo, que no caso é o capítulo 19, né? Não, desculpa, o capítulo 9, que são os bem-aventurados que são brandos e pacíficos, que ela trata dali a paciência, traz o assunto a paciência. E o outro capítulo, que é o capítulo 18, que muitos os chamados e poucos os escolhidos, com a lição dar-se-á aquele que tem. Então, essas 2 passagens são contribuições da Joana, e eu gostaria de fazer um encerramento, assim, que eu achei muito importante, que é, no caso, a paciência, né, que ela usa no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o que eu percebi, assim, no longo desse estudo, e das obras de vários livros que eu já li, que claro que eu não li todos, mas conforme o estudo a gente vai lendo por partes, né, e de todos, assim, que eu percebi, que eu noto que a paciência é uma palavra que está sempre no estudo dela, em todos os livros, em todos os subtítulos. Então, ela sempre traz essa palavra, a paciência. Então, eu confesso assim, que quando eu estava me preparando para a mensagem, me veio assim, veio nitidamente assim, essa questão do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. Então, eu gostaria de ler para nós agora, né? E, no caso, que começa assim. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizei ao contrário,
o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho, para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui nesse programa, nesse estudo nosso, que a paciência não tinha como não trazê-la, porque é uma palavra, é uma lição que a Joana nos traz em todas as suas obras. Ela está sempre, a cada detalhe, a cada estudo, a tudo que ela nos traz, ela sempre usa essa palavra, paciência. E, na verdade, é a paciência que vai nos ajudar nesse processo todo do autodescobrimento de nós mesmos. Legal. É isso aí, então. Obrigado, Rosa, pela tua contribuição, ótima contribuição nesse estudo maravilhoso da Joana. Eu fico muito feliz, né? Te agradeço bastante de coração, né, pela contribuição, pela oportunidade que nos deu de trazer algumas coisas aí que a gente pudesse refletir. E convido a todos, né, para estudarem, né, a Joana, né? Como a Rosa falou, são 16 livros dela nesse aspecto, nesse viés, né, do estudo psicológico nosso, que é um estudo que ela faz muito mais do que nos auxiliar a compreender o mundo e as pessoas, mas principalmente a nós nos compreendermos, a nós nos analisarmos, para que a gente possa florescer, né, em direção a Deus. Então, obrigado, Rosa, realmente, de coração, e deixo para ti falar tuas palavras finais aí para nós. Então, chegamos ao final desse trabalho. Estou muito feliz de estar aqui, de estar contribuindo um pouquinho das minhas vivências com a Joana, né? Junto a Deus, a Jesus. E espero que vocês tenham gostado, né? Desculpe qualquer coisa aí, mas estamos desenvolvendo todo esse trabalho que vai continuar e muito pelo caminho, mas que a gente não desista. Convido a todos vocês, né, para, que nem falou o Carlos, para dar continuidade, para iniciar esse estudo que é muito rico e que é muito importante para a nossa vida, né. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada, Carlos. Estou muito feliz e vou continuar. Irei continuar esse estudo. É isso aí, Rosa. Obrigado, então. É isso aí, pessoal. Então, a gente se despede aqui de vocês, né? Mais uma vez, gratos pela oportunidade de poder trazer assuntos, né, que a gente possa discutir a luta espírita. A gente fica muito feliz, realmente, como a Rosa falou, de poder contribuir de alguma forma. Convido a todos a participarem, de estudarem, de olhar os outros vídeos, quem puder, de compartilhar, né? O objetivo, como diz o nome, né, do trabalho, é o Dirigem Estudo. Nós
evangelizadores estarmos estudando, mas não só evangelizadores, porque esse trabalho, como eu falei, ele pode ser estudado por qualquer trabalhador da casa, né, visualizado por qualquer trabalhador, ou da casa ou não da casa, né, que se interesse, né, sobre esses aspectos, sobre esses temas que a gente traz. Então, quero agradecer mais uma vez, desejar a todos uma excelente noite e que Deus possa estar sempre ao nosso lado. Grande beijo no coração de todo mundo, pessoal. Tchau. Tchau, E até a pessoal. próxima, se Até Deus a quiser. próxima.